Sejam bem-vindos a mais um Dona Cash. Como eu falo sempre, para começar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo isso. E primeiro de tudo, eu gosto sempre de agradecer para quem está compartilhando, quem está favoritando, quem está se inscrevendo no canal. É muito importante levar esse conteúdo para dentro da casa de cada um de vocês, ou então para dentro de uma instituição longa permanência, a fim de esclarecer de uma forma bem tranquila e sem trazer tantos termos técnicos, os assuntos relacionados, né, à terceira idade. E hoje aqui, do meu lado, um cara que está há muito tempo nessa jornada, conhece muito bem sobre cada assunto desse de ILPI, né, de Instituição Longa Permanência, doutor Fernando. Fernandão, obrigado aí pela tua presença, por estar aqui com a gente, falando, né, e vamos falar muito, né, sobre LPI, principalmente hoje, falar muito sobre lei, falar muito sobre fiscalização, para trazer conteúdo e bagagem para muito gestor também. Isso é muito importante, né? Não somente para o público em que consome essa prestação de serviço, mas também para o gestor que é preocupado no seu dia a dia em manter uma manutenção, manter a sua instituição de forma organizada. Primeira pergunta que eu já falo, assim, eu pergunto de cara para você. Hoje a gente tem que leis, que resoluções em que todo gestor ele precisa seguir pontualmente. Obviamente não dá para ser de forma item por item. A gente entende que fica muito difícil fazer isso, né? De seguir aquele parágrafo na ponta do lápis. Mas enfim, o que a gente tem hoje no mercado que a gente precisa seguir? Carlos, prazer estar aqui nesse diálogo. Eu comecei em 1986 e a gente começou numa época em que casa geriátrica era muito pior na estigmatização do que hoje, né? Casa geriátrica era colocada como abrigo, depósito de idosos. E naquela época você podia colocar o nome que te interessasse na casa geriátrica. As leis eram muito limitadas, o conhecimento era muito limitado. E daí surgiram, como até hoje se prolifera, posada, residencial, asilos, abrigos, etc. Em 2005, sei lá, o governo entrou de maneira certa, eu acredito, e falou, vamos padronizar isso. Você pode colocar um nome que for interessante, abrigo Santa Terezinha, posada residencial sênior, o que você quiser, porém, isso é uma instituição de longa permanência para idosos. Por isso que é o nome ILPI, falando isso para que o ouvinte entenda o que é instituição, o que é longa permanência para idosos. São sinônimos, ou é um guarda-chuvas de casa geriátrica. E as leis foram colocadas, foram se implementadas, o tempo foi passando, e a gente teve, não uma lei, mas uma resolução que serviu de norte para a gente, muito importante, que é a RDC 502, né, 502, uma resolução de 2005, onde dava um norte para a gente de colocação do idoso, não só classificando as suas necessidades, como também vendo o grupo de trabalho para fazer isso. Fundamental lembrar que LPI, Instituição Longa Permanência para Idosos, é um domicílio do idoso, não é uma instituição de saúde. Se o idoso necessita de cuidado de saúde, ele tem que ir para o hospital, porque dentro de uma ILPI ele vai ter higiene, alimentação, cuidados afins, socialização, mas não saúde. Saúde se procura em hospital. Por que eu digo isso? Bom, eu sou médico, para vocês entenderem também a minha posição com isso. Muitas vezes, mesmo com essa resolução, não uma lei, uma resolução federal, que é um norte, lei são coisa diferente, a gente tem, por parte de familiares ou de órgãos fiscalizadores, um questionamento como se você estivesse dentro do hospital. E a gente tem que mostrar para eles o que a gente oferece. É claro que isso é um negócio. Você pode oferecer um negócio onde você coloca médico de plantão 24 horas, o que você quiser fazer em relação a isso. Até foi uma evolução para os doentes, para os hóspedes mais doentes, os que a gente chama de grau 3, que são os hospitais agora de finitude. Onde você tem um hospital mesmo, onde ele vai ali para ter sua passagem tranquila. Mas essa RDC deu esse norte para a gente, que eu não preciso falar aqui o que é, para não perder nosso tempo, mas nos orientava sobre quantos leitos, qual o staff para ser necessário para tratar aquela pessoa, etc. E isso seguiu no Brasil todo e foi. Até que em 2018, deputados
com muito boa intenção, certamente, mas sem nenhum conhecimento de LPI, o que é normal dentro da Câmara dos Deputados. Um ou dois sabem o que estão fazendo, os demais seguem aquilo, né? O relator. Instituíram leis para nós. É o único estado da federação que tem lei estadual para ILPIs. Leis essas que engessaram a gente, porque nos jogaram um pouco mais para essa parte de saúde. Sim. Mas nós não somos saúde. Nós não somos saúde. Isso tá. E quem falou não sou eu. Isso é uma lei que diz que nós não somos saúde. As leis do idoso da federação colocam ILPI como abrigamento domiciliar para idosos acima de 60 anos. Então, ela veio, a gente procura se adaptar, como você falou, item por item é difícil, não é impossível, mas requer tempo e boa vontade do órgão fiscalizador. Que é uma outra coisa interessante também. Quem fiscaliza ILPI? ILPI, Instituição Longa Permanência para Idosos. Acho que a partir de agora todo mundo entendeu o que é ILPI. Sim. Quem fiscaliza é o Ministério Público, porque hoje nós estamos vivendo um governo jurídico no país, então o Ministério Público vai fiscalizar o que ele quiser na vida. Mas tem que seguir leis. Quem fiscaliza é o CONDEP, o Conselho Municipal de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa, que é um órgão misto muito interessante, porque ele tem o governamental, que são secretarias da prefeitura que emprestam seus profissionais para formar esse conselho, e não governamental, civil, que são gestores de LPIs que são eleitos pelos próprios gestores, pelos seus pares, para que faça parte desse conselho. Essas podem fiscalizar também. E diria que desse grupo é o grupo que tem mais afim, tem mais proximidade com fiscalização, porque vive disso. Sim. E a vigilância sanitária, é óbvio. Mas a gente vem atrás disso, o conselho de enfermagem, o conselho de fisioterapia, o conselho de odontologia, todo mundo quer fiscalizar sem ter expertise para isso. Mas esse é assunto para daqui a pouco. Exatamente. Tu comentou isso e também tem até vara da infância, juventude, idosa, etc. Acaba fiscalizando também com os comissários de justiça. Sim, porque a gente tinha, agora deu uma mudada uns 2 anos para cá. Antigamente era isso, você tinha a vara da infância, adulto, adolescente e idoso. Isso. E aí o cara que, como a vigilância sanitária, não excluindo a qualidade deles, tem qualidade, mas eles fiscalizam casos geriátricos, ILPIs, veterinária, consultório odontológico, Belmonte, Botequim, Rock in Rio, eles fiscalizam tudo. Então eles têm que ter um conhecimento amplo, mas não uma expertise específica para isso. E agora, eu acho, de uns 2 anos para cá, já existe uma promotoria específica do idoso. Uhum. Eu tive a oportunidade de ir, junto com outros gestores, acho que umas 2 sextas-feiras atrás, no MP, onde eles apresentaram a cartilha de fiscalização. Eu fiquei muito feliz com essa cartilha, porque foi feita pelas pessoas que fiscalizam. Não foi feita pelo juiz. Nada contra o juiz. O juiz é espetacular, fundamental, estudioso. Sim. Só que ele tem outras funções. Eu até brinco, o juiz trocou fralda geriátrica? Não sei se trocou. Algum trocou? Então, não, esses caras não. São pessoas que são agentes, são técnicos, assistentes sociais, que estão constantemente na lida com a ILPI. Então, eles fizeram a cartilha. Achei muito legal isso. E são pessoas de muito bom relacionamento, de bom nível para a gente trocar ideia. Então, a gente tem hoje essa visão a nível do MP. E você tocando nessa história da cartilha que o Ministério Público apresentou, acho que existe uma confusão muito grande para o gestor em ele seguir o quê? Ele vai seguir o RDC 512 ou ele vai seguir a Lei 8049? Existe um pouco essa confusão, porque a 502 fala alguns assuntos em que não diz dentro da 8049, dimensionamento de equipe, por aí vai. Exato. A cartilha, ela foi feita com base na 8049? Não, a cartilha foi feita também com essa orientação, mas foi uma melhora da primeira cartilha deles. Então, tem situações específicas. Lembro a vocês, gestores, é uma cartilha, não é uma lei, para você fazer esse segmento. Então, a cartilha foi um aprimoramento daquele anterior, mas a lei, e nós agora, porque, aproveitando, na época da pandemia, houve um desespero muito grande. As primeiras informações que a gente recebia é que na Itália havia morrido 80% dos idosos institucionalizados. Então, a gente, vamos fazer e tal. E foi quando a gente procurou conversar mais, a gente, que eu digo, são gestores de casos geriátricos, como eu te conheci, inclusive. Sim, claro. E a gente começou a conversar mais para tratar ações sobre isso. E daí surgiu uma associação. Uma associação onde a gente tem um contato permanente através de grupo de WhatsApp, reuniões periódicas com o objetivo de crescimento, inclusive visando essa parte de fiscalização. A gente, em dezembro do ano passado, a gente criou um sindicato, onde se tem digamos assim, uma paridade na conversa com os fiscais, porque agora você está representando um grupo de profissionais, um grupo de gestores, um grupo social importante. E o que acontece na cartilha, que você bem mencionou? Eles colocam assim, por exemplo, nem que tem enfermeiro.
A cartilha não, a lei. A lei estadual. Tem que ter enfermeiro. Sim, e aí? Aí eles deixam para que essa interpretação do enfermeiro não dão carga horária, não especifica qual é a função do enfermeiro em relação ao grau 1, 2 e 3, não diz quando tem que ir, nada, tem enfermeiro. Eles deixam que esse entendimento seja feito pelo COREM, pelo Conselho de Enfermagem, que estipula e coloca um fiscal para ir lá visitar a gente, as ILPIs, e fala, ó, você tem enfermeiro, então você tem que ter dimensionamento a cada leito, não sei o que, e já coloca a gente como hospital. Categoria de saúde, né? Não acontece. Então, o que a gente fez? A gente, inclusive amanhã, dia 18, né, de junho, nós vamos ter uma reunião num comitê, primeira vez que a gente conseguiu isso, onde teremos o deputado Munir, que é o presidente da comissão do idoso da Câmara Estadual. Vamos ter um representante, o próprio procurador-geral do Estado, da Ação do Idoso. Vamos ter representante de vigilância sanitária, representantes de órgãos ligados ao idoso no Estado do Rio de Janeiro. Nós, representantes do sindicato, da associação, a gente vai conversar. A gente vai conversar, porque eu quero que o gestor entenda bem uma situação. Eu não sou conivente. Se a casa não tiver em condições mínimas de atendimento, eu acho que não é justo que ela funcione. E agi assim quando fui conselheiro do CONDEP e vice-presidente. Eu ia visitar os colegas, donos de casa, e orientava, procurava melhorar, porque, é claro, uma pergunta simples, se a gente fecha as casas geriátricas no janeiro que não estão em condições, o poder público absorve? Não. Então, eles têm que nos ajudar a fazer isso também. Então, essa primeira reunião que a gente vai ter amanhã vai ser um comitê onde a gente vai colocar nossas necessidades, nossas carências. Evidentemente, o Ministério Público vai colocar deles também e a vigilância, e a gente vai procurar chegar num consenso. A grande realidade, Leonardo, é o seguinte, eu não estou 100% certo. Não estou. Mas também não posso estar 100% errado. Exatamente. Da mesma maneira que o Ministério Público, a vigilância, o CONDEP, a fiscalização, não pode ser assim. Nós temos que chegar a um consenso cujo objetivo final é dar melhor qualidade e assistência para aquele idoso. E não tem plano B. Não tem plano B. A Prefeitura hoje tem 2 unidades de reinserção. Eles não pode falar que é casa geriátrica, senão vai ser fiscalizado. Se for fiscalizado, a gente fecha. Né? Então, unidade de reinserção social. E são poucas vagas. São poucas vagas. Então, se fechar, vai fazer o quê? O que você vai dizer para aquela família? Outro assunto importante que eu acho legal colocar aqui é o seguinte, fala assim, que no RJ, nesse lugar, fala assim, fechado, casa geriátrica, porque o idoso estava amarrado, não passava fome, etc. Não são casas geriátricas. Isso é clandestino, isso não me representa. Isso, na realidade, não tem documentação nenhuma. Né? Nada comigo, zero comigo, zero. Eu já falei isso uma vez para um doutor. É como se você colocasse justiça do MP na paridade com a justiça do Comando Vermelho. Onde o cara faz, julga, e executa. Ah, mas é um tribunal. Como tem a ver uma coisa com a outra? Então, como é que é comparar uma ILPI que paga impostos, que dá empregos, que procura regulamentar, que está disposta ao diálogo com uma casa geriátrica na Zona Oeste, que tem 4 idosos colocados no sofá, etc, etc. Que não tem alvará, que não tem bombeiro. Não tem nada. Não é nem irregular. Irregular é o cara que está tentando se organizar e não conseguiu. Então, essas não me representam. Então, pela primeira vez, amanhã, dia 19, a gente vai ter essa conversa. E não vai resolver tudo amanhã, óbvio que não. Mas abrir um canal de diálogo onde eu espero que as pessoas vão com o meu pensamento. Eu quero contribuir. Não posso estar certo em 100%, mas também não posso estar errado em 100%. Exatamente. E voltando um pouquinho que você acabou falando sobre entidades públicas e privadas, tá? Quando a gente falar em contexto de LPI, existe alguma diferença no critério de fiscalização para uma entidade pública e para uma entidade privada, eu digo com fins lucrativos ou sem fins lucrativos? Cara, eu acho que a gente tem uma estatística, porque hoje o sindicato e a associação já estão com braços no Brasil todo. A gente está fazendo uma federação de associados e vai trocando informações essas muitas vezes vindo do poder público, da Receita Federal, do IBGE, etc. Você tem menos de 1% das ILPIs no Brasil que são públicas. Menos de 1%, são 11 mil ILPIs mais ou menos, e menos de 1%. Hoje já temos quantas ILPIs no estado do Rio, tem uma ideia? Aí também é muito conflitante isso, porque nessa reunião que eu tive no MP, eles falaram para mim o seguinte, olha, Parará são 525 ILPIs no estado do Rio de Janeiro e 60% no município do Rio de Janeiro, sendo que esse ano, 24, 25 abriram. Pô, que beleza, um número interessante. Eu tenho, pelo CONDEP, 200. E a Receita Federal
colocou que no Rio de Janeiro temos 1.000 e poucas ILPs no estado. Provavelmente é abertura de CNPJ, mas sem continuação. Evolução, né? etc. Mas está ali, está tentando, tá tentando fazer. Então, esse número no estado, né, que abrange, nós temos hoje o município com essas 2 ou 3 casas de inserção, que são importantes também, são pessoas que estão na rua, que de repente você dando um polimento, achando a família e dando condições, ele volta a conviver com seus entes, seus parentes. Não discuto isso, é importante mesmo. O problema é que a maioria deles não consegue ser reinseridos porque os parentes não vão procurá-los por N motivos, tóxicos, etc. E você tem algumas filantrópicas que são importantes, são fundamentais, vivem uma condição financeira que eu acho milagrosa, poderiam ser até ministros da Fazenda, eu acho, para poder resolver o problema, porque são espetaculares, e a grande maioria é privada mesmo, a grande maioria. Por causa do retiro, né? Retiro, ele é... Exatamente, vive de doação, dessas coisas todas. Agora, eu acho que você tem que ter, machismo meu, para todas as casas, públicas, privadas ou filantrópicas, o mesmo olhar, a mesma categoria de fiscalização. Sim. Mas flexibilização para que todas possam entrar dentro da regularidade. Entendeu? Não é visita uma casa que você tem um problema que você não tem muito. Os gestores vão saber o que eu estou falando. Terapeuta ocupacional. Passou sem a gente estar perto disso, tem que ter terapeuta ocupacional na casa geriátrica. Essa é uma profissão em extinção. Aliás, nós estamos fazendo aquela volta, inclusive, agora, né? Porque não tem, eles cobram caro. E aí o fiscal vai lá e fala: você não tem terapeuta, você tem 30 dias para arrumar. Mas não existe esse profissional no mercado. Não existe. É bem escasso, né? Bem escasso e, na realidade, como você falou, é um peso de ouro. E aí, o que a gente pode fazer em relação a isso? Será que a gente não pode proporcionar para esse idoso, esse abrigado, condições de entretenimento sem o TO? Com artesanato, música, etc., cumprindo? Exato. Então, essa é a flexibilização que eu quero que faça, entendeu? E não só isso, né? Por que não trazer um profissional, uma psicopedagoga? Exatamente, que vai oferecer esses cuidados, etc. Entendeu? Concordo. Eu tive há uns 2 anos atrás, Leonardo, numa audiência pública do Ministério, onde o presidente dessa audiência pública estava muito feliz que ele queria implantar ali a audiência para colocar nutricionista todos os dias na casa geriátrica. Eu levantei a mão, eu perguntei por que exatamente. Não, porque para o idoso é melhor, etc. E tal. Ótimo, mas o senhor já esteve na casa geriátrica? O senhor tem ideia que o hospital, a pessoa chega, se ela está doente, ela não está comendo, ela está em preparo para a cirurgia da dieta zero, depois ela vai recuperando para líquida, pastosa, etc., até ela estar ou morreu, que aí não é problema mais do hospital nem da nutricionista, ou ela vai comer sólido para ir embora. Casa geriátrica não é assim. Essas mudanças são muito gradativas, porque são pessoas mais idosas, são pessoas que já vêm com comorbidades. Então, todo dia nutricionista lá não tem sentido, a não ser que ela seja dona da casa geriátrica. Exato. Aí ele entendeu, foi interessante que ele entendeu, viu que não é necessário. Do outro lado, eu não quero dizer que vai ter uma vez por mês nutricionista. Não, aí é sacanagem com o idoso, é com a instituição, com aquilo que eu represento há 40 anos, que é o máximo de qualidade. Então, essas coisas que têm que ser colocadas, entendeu? Que tem que ser conversadas. E nesse assunto que você está comentando sobre o nutricionista, né, esse acompanhamento também de peso do idoso também é uma problemática muito grande, porque às vezes a fiscalização ela chega dentro da instituição e olha uma variação de peso em relação àquele idoso. Mas o idoso, cara, naturalmente existe essa perda de peso. Não tem muito o que se fazer. Tocando nesse assunto que você falou de uma semana, nutricionista, para quem é um nutricionista todos os dias dentro da instituição, etc. E você comentou sobre o dimensionamento dessa equipe. A própria lei ela não fala, né? Não. Ela não fala sobre carga horária. Ela fala, por exemplo, de quantitativo de cuidadores de idosos. O grau 1, cuidador para 20 idosos. Grau 2, grau 3 e por aí vai. Pergunta que eu te faço. O que tu enxerga que a fiscalização hoje faria no caso de... No grau 1, por exemplo, eu não preciso de médico. Eu não preciso de técnico de enfermagem. Mas eu tenho grau 1, grau 2 e grau 3 dentro da instituição, tá? Eu sou obrigado a fazer a evolução do técnico de enfermagem para o grau 1, já que na lei não fala? Então, esses lados negros da força, né? É que a gente está interessado muito, e amanhã vai ser o start disso, é para quantificar. Bom, você tem uma enfermeira que vai dentro de uma instituição grau 1, 2 e 3. Nós sabemos que é muito raro, né, que não existe uma instituição só de um grau. Exato. Por quê? O idoso entra para lá, tá abrigado, tá com a gente, vai evoluir, e você, por características que vai desde relacionamento com o idoso, família e econômico, você quer mantê-lo. Isso é evidente. Então, a gente quer colocar isso e planilhar isso, para que não passe por uma interpretação do fiscal. Eu acho. Não quero que você ache. Eu quero que você saiba que, se eu tenho tantos idosos de grau 1, de 2 e 3, eu tenho que ter um profissional de enfermagem, por exemplo, ou de técnico de enfermagem, que faça essa carga horária e que coloque isso no papel sobre o quê? Porque não é evolução. Evolução é um hospital.
que coloque isso num papel, num registro de como é que ele está. Uhum. Porque a partir do momento, eu sempre brinco com isso, Leonardo, espirrou 2 vezes, bicho, hospital. E eu sou médico. Sim. Dá para segurar. Mas é hospital. Porque você oferece para ele melhor qualidade de atendimento e você se priva de problemas de fiscalização. Você sabe que em São Paulo, eu tenho contato com o presidente de São Paulo, do sindicato, não tem técnico de enfermagem, enfermeiro no ILPI, porque não tem a nossa lei estadual. Eles têm cuidadores. Não tem. Então, e lá, os donos são muitos fora da área de saúde, porque aqui tem essa obrigatoriedade nossa, também, que tem que ser o responsável técnico tem que ser da área de saúde ou assistente social. Lá tem que ter nível superior. Então você tem jornalistas, você tem economistas, você tem publicitários. E engraçado, você tocar isso, na realidade a 283 RDC antiga, se eu não me engano, ela falava isso também. Exatamente, era só nível superior. Era só nível superior, exatamente. Não tinha necessidade, não. Com carga horária de 20 horas. Exatamente. 20 horas semanais. Falando um pouquinho que a gente comentou agora sobre o sindicato, sobre tudo, explica para o pessoal o que é a AIUP, o que é FEDIUPS, né? Isso, e SINDIUPS. Exato. Então, o que acontece? A gente, historicamente, em 20, aquela problemática, aquela ignorância nossa, aquele medo do mundo em geral, e nós, como gestores de LPI, qual é a condução que a gente vai fazer com nossos idosos? Visitas, remédios, ivermectina ou não, máscara, gorro, abraços de plástico, aquelas coisas todas que a gente viveu isso muito, conversando por telefone. O que a gente vai fazer? Se o funcionário ia trabalhar ou não. Daí surgiu um grupo que falou, poxa, a gente pode estar junto e trocar informações específicas para isso. Quando o Covid se afastou, e reduziu a sua infecção, a gente, em 2022, mais ou menos, falou, olha, já que nós estamos juntos, era um grupo pequeno, e você fazia parte, eu nem fazia parte disso, né? Por que não estender isso para que a gente troque informações relacionadas à gestão mesmo? Onde comprar coisas mais baratas, onde com melhor qualidade, um profissional que possa juntar, etc. E aí veio a necessidade de nos falarmos de fiscalização também. Então, a associação, que é a IUP, Associação das ILPI do Estado do Rio de Janeiro, surgiu primeiro pelo Covid e depois para a gente trocar informações sobre todos os aspectos e aí bate sempre da fiscalização, porque sempre tem uma novidade de fiscalização. Por isso que você falou, fica por interpretação. Há um ano atrás a gente entendeu que nós, com a nível de associação, temos força geral, etc., mas não temos uma representatividade política. E aí veio-se a ideia de criar um sindicato. Que sindicato a gente vai poder falar sobre situações específicas financeiras, convenção e a avaliação de salários, de proporcionalização de trabalho com as categorias. Então, a enfermeira que vai trabalhar, o manobrista que vai trabalhar conosco, a cozinheira vai trabalhar conosco, é uma outra função que é de hospital. Então, a gente quer fazer um relacionamento com esses profissionais no nosso sindicato, para avaliar preços, carga horária, tudo isso. Conversar com leis. A gente está, inclusive, em Brasília, constantemente, para poder ver, não ter esse ato. Vamos criar uma lei, vamos colocar, então, que o médico tem que ir. Mas tem que ir como? Por quê? Quanto tempo? Quantas horas por dia que ele tem que escrever? E a gente está fazendo isso no sindicato também. Mas em Brasília é a federação que está indo lá, né? A federação está indo, mas o sindicato também. A associação está indo, mas a gente está indo como sindicato, porque a ideia é que nós criamos um sindicato em todos os estados da federação que tem relação com o ILPI, para a gente estar forte, para a gente estar conversando. E sempre oferecer para as pessoas que fazem a lei, para o legislativo, não a lei especificamente, quisera eu fazer a lei, nem tenho capacidade para isso, mas opiniões. Porque eu sempre falo com quando eu procuro ir quando eu vou no Ministério Público, procuro falar, porque também não pode falar mais, é o seguinte, você não pode fazer um convite para participar de uma mesa. A professora da UNAT, que é a Universidade de Terceira Idade, ótimo, a UNAT é importante, aquele idoso que vai para lá com 80 anos, se forma em economia, acho mó barato isso, tranquilo, mas não está na ILPI o cara, entendeu? Então, vai lá a professora da UNAT, vai lá um cara do CREFITO para lá, sobre quedas, não pode cair, tá, beleza, vai lá alguém que está naquele momento representando o Ministério Público, que eles rodam também, né? A Cristiane Branquinho, que era uma grande parceira nossa, todo mundo conhece, saiu agora, foi para outros desafios e entrou agora o doutor Luiz, que me parece uma excelente pessoa, inclusive, mas está começando a jornada dele nisso. Então, e não convidar um gestor. Leonardo... Que vai trazer as dores, né? Se eu não estiver no jogo, não tem jogo. Porque o dinheiro é meu, pô. Entendeu? Sim. Nós é que pagamos para que isso exista. Nós é que nos arriscamos em aluguel de imóveis, nos arriscamos em contratar pessoas, em leis trabalhistas. Então, a gente tem que estar presente, participar. Ah, Fernando, você quer fazer um negócio para que os gestores roubem, etc, etc. Pô, não precisamos disso, cara.
Precisamos disso. Não, e na realidade é muito importante essa história do sindicato, e isso é uma dúvida ainda geral, piso de enfermagem. Exatamente. O que seguir? Quando você tem um sindicato, você já tem toda a orientação em relação ao que piso, Exatamente. como vai funcionar. Você vê uma coisa assim, interessante sobre enfermagem, que é o que pega mais. Muitas ILPs pagam insalubridade. Muitas pagam insalubridade. Por quê? O que nós temos dentro de uma ILPI que é diferente da tua residência? Não tem porquê. Não, e a NR15, na realidade, ela nem fala sobre gestão de longa permanência. Para a gente se falar sobre insalubridade. Isso que é pior Exatamente. ainda, né? Então, por isso que a gente tem que nos impor e falar assim, não, aqui é um abrigamento, onde não tem insalubridade. Se o hóspede vira paciente, ele vai para uma instituição de saúde. Entendeu? Então isso é importante colocar e entender que o sindicato quer dar esse norte, essa vertente. Não é que a gente quer dar as ordens, que nem temos condição de fazer isso, eu diria inclusive de competência também, porque é importante ser fiscalizado para que não fique bagunça. Muitas vezes eu vou em LPIs que a gente tem que chegar para o gestor e falar, cara, vamos transformar isso aqui numa coisa que você tem orgulho, né? E não isso. Mas é importante ter essa concepção que o sindicato existe para que nos unamos, oferecemos melhores coisas, que possamos fazer compras melhores e, consequentemente, oferecer mais coisas de alimento, de higiene para o nosso idoso. Podemos organizar passeios, podemos organizar um cadastro de profissionais que trabalham em casas geriátricas sem que nos traga problema, prejuízo. De famílias, porque tem famílias também que você sabe que dá problemas, entendeu? E ficam rodando as casas geriátricas sem pagar. Sim. E então essa é a ideia. A ideia é crescimento. Eu acho que o pior não é só rodar, né? Ainda ficar falando mal das casas. Isso. Passa de lá para outra e esquece que o gestor se comunica. Isso que é pior. E principalmente com o profissional, né? O profissional que está atuando, né? Seja ela uma terceirizada, seja o que for, que está atuando dentro de uma instituição, cara, todo mundo se comunica dentro, ainda mais com uma associação forte, com um sindicato que está vindo. Então, assim, precisa entender que é um ciclo, um círculo, né? De pessoas que se conhecem, que óbvio vai ter comunicação, não tem como não ter comunicação. Hoje em dia tudo é muito fácil de chegar, o mundo diminuiu o tamanho. Entendeu? Exatamente, e vocês estão entendendo a importância do sindicato. O sindicato é importante sim, para que possa ditar todas essas dúvidas que ficam no ar, principalmente o piso de enfermagem. O piso de enfermagem é uma coisa que está batendo muito, o pessoal está falando muito disso até no grupo. Você tem o piso de enfermagem, você tem o piso da nutrição, você tem o piso da psicóloga, o próprio médico que tem a carga horária dele, tudo isso a gente quer estar presente para fazer isso e poder dialogar e não ter mal-estar. Até o fiscalização que acontece conosco, o gestor sabe disso, a cada 5, 10 anos, graças a Deus também, do Ministério do Trabalho, onde o cara chega lá, não entende absolutamente nada de LPI e cobra coisas, vacina de hepatite, vacinas, são coisas do país isso, entendeu? No hospital é obrigatório ter. E ele cobra e te autua e você não tem com quem dialogar. Entendeu? Realmente é difícil. Então, a nível do sindicato e associação, o que é? É um local onde o gestor tem respaldo de fortalecer, de tirar suas dúvidas, de crescer e de cooperar para que a gente possa ter uma voz no mesmo nível perante os órgãos fiscalizadores, com um bom padrão, perante os conselhos que vão nos procurar, dando suas sugestões. Hoje a associação tem quantos associados? Tem uma ideia? Nós fizemos um evento há cerca de um mês em Araruama, porque a situação é estadual, né? E o sindicato também. E lá tivemos a oportunidade de conhecer as ILPIs de lá. Foi muito bacana, que agregou valores. Hoje nós estamos com cerca de 80 associações, ILPIs na associação, que vão ter essa migração para o sindicato gradativamente, porque é importante ter isso também no sindicato. E a gente conclama que você, gestor, que não entrou, entre sozinho. Cara, é muito importante isso. Eu sempre falei para as pessoas que eu não vou. Eu, Leonardo, não somos o seu rival. Não estamos querendo pegar o teu hóspede. Tem hóspede para todo mundo. A gente quer padronizar o nosso serviço para que todo mundo ganhe bem, tenha condição de oferecer um belo trabalho. É isso que a gente quer. E entre para a associação. Você, gestor que já ouviu falar da gente, ligue para a gente. A IUP, é fácil de você acessar pelas redes sociais, e falar com os seus pares, com os seus conhecidos que tem e tal. Nós só podemos crescer dessa maneira. Isso acontece há milhões de anos, né? Desde que, historicamente, os judeus se rebelaram do Egito há mais de 5.000 anos, você tem que ir juntando. Se não se juntar, não tem jeito. A gente vai continuar sendo ilhas procurando sobreviver. E a gente não quer isso, quer fazer um bom trabalho em relação a isso. Então, entre para a associação, nos ajudem, se ajudem, porque todo mundo sai lucrando com isso. A associação hoje tem uma direção, e o sindicato, que deixa de estar na sua casa, na sua ILPI,
deixa de estar com a sua família, porque muitas vezes nos reunimos à noite, para estar junto discutindo situações inerentes a nós mesmos, a nós, a associação. Não é que eu estou fazendo, meu Deus, sou um herói. Não, mas estamos fazendo um trabalho para todos. E isso é de renovação. Né? Daqui a pouco é você que vai estar no meu lugar no sindicato, porque eu não vou ficar nisso para sempre. E outras pessoas têm que manter esse critério de observação, de fortalecimento e de bom relacionamento com todos os órgãos. Isso que você falou é muito importante, né? Porque acaba que, como você disse, né? Hoje, de frente, né? Tá você, doutora Simone, doutor Marcos, doutor Eragildo, né? Isso, o Thales. O Thales também, né? O Thales também era Condep, né? Era Condep. Condep também, o Thales forte. E tentando estruturar esse cenário todo para que o gestor tenha um conforto na frente, né? Sim, óbvio. Porque você vê, a gente fala assim, mas a gente vai para Brasília. Gente, Brasília, o cara não liga pra gente, fala assim, vai ter uma reunião dia 12 de agosto, vocês vêm aqui. Não, o cara liga e fala, olha, o projeto de lei da deputada fulana de tal, que quer colocar os cuidadores como se fosse de enfermagem, ou que quer transformar as LPIs em saúde, vai ser amanhã conversado em plenário. Você tem que ir lá para levantar o dedo. É assim que funciona. Por quê? Que é quando vocês entenderem essa situação interessante, Léo, também isso. Os deputados não conhecem. Então, eu sou deputado. Chega uma pessoa lá e fala assim, olha, as ILPIs filantrópicas e as públicas, e ele não tem ideia o número que são, elas precisam de dinheiro da saúde. A saúde tem muito dinheiro. Vocês sabem, vocês veem no jornal, né? Que a saúde tem muito dinheiro e às vezes não vai para o local que deve ir. Mas aí vai, então se a gente coloca essa ILPI, sai da assistência social e vai para a saúde, ela pode se beneficiar do dinheiro dos deputados, esqueci o nome agora. Emenda. As emendas, etc. Sim. Só que eles entendem que a partir daí você vira hospital. Então, suas demandas são outras, suas necessidades são outras. Mas ele, naquele momento, está escutando aquela pessoa que veio falar isso para ele. Evidentemente, essa pessoa é presidente da Associação de Cuidadores, de Nutricionistas, de Fisioterapeutas, isso representa a família e tal, tantos votos. Então, a gente quer passar por isso seguinte, mas o dono de casa geriátrica tem voto também. O dono de casa geriátrica, que representa aquelas famílias que estão lá, porque deve ser na sua casa também, e na casa de bons gestores, entrou na minha casa e minha família. Eu tenho em cada casa 30 familiares, 30 avós, tios, pais, que eu já estou ficando mais velho também, eu já são pais. E aí que eu quero o melhor para eles. E aí, então, nós temos votos para isso também. A gente tem ingerência. Então, o diálogo é hoje isso. É tranquilo. A gente quer mostrar o que é melhor e falar. Além disso, nós temos votos. A brincadeira da democracia é essa, entendeu? É você ser ouvido. E para isso tem que ter representatividade. Então, eu clamo que vocês entrem para a associação, procurem saber o que é e nos ajudem em relação a isso. É importante demais mesmo essa... todo mundo envolvido nesse processo da associação, do sindicato. O sindicato, na realidade, é uma coisa que agrega muito também. A associação tem vários benefícios também na associação, né? A gente conseguiu fazer com que empresas que secularmente ganhavam dinheiro às custas nossas, né, que é material de limpeza, detetização, fraldas estamos procurando, se vocês estiverem, me procurem, agente funerário, medicamentos, entrassem no nosso, nos apoiassem, entrassem na nossa lista de colaboradores. Então, a gente oferece ele para o gestor, que é associado. Esse gestor vai ter essa pessoa que vai resolver o seu problema de maneira rápida e objetiva, com um custo de mercado até menos, e ainda vai dar um desconto para o gestor. Então, a gente é claro que tudo é dinheiro também, não é só amor, eu sei disso. Então, o cara vai ter a diminuição do seu custo em relação à compra de material, a sua detetização, etc. e tal. Vai saber a planilha como vai ser feito isso, vai estar ajudando o sindicato e se ajudando. Então, isso a gente tem. E queremos evoluir. A gente quer evoluir, mas para isso precisa de força, de dinheiro, evoluir a nível de fazer para os nossos colaboradores também situações de plano de saúde, ou pelo menos de divertimento, odontológico, de agente funerário também para os familiares dele. A gente quer fazer outras coisas inerentes a isso. Não é só focado na parte política, né, que é a parte de salário, não. A parte também social é fundamental que a gente faça isso. Sim. Para vocês repararem, né, o nível em que a associação ela tem a sua importância dentro da sua instituição. É fundamental, e eu falo isso porque eu estou dentro da associação, eu sei muito bem o esforço que é feito por todo mundo que está ali liderando, que está todo mundo ali correndo atrás, para trazer uma segurança jurídica também para cada gestor. Porque a gente sabe que hoje a gente tem uma situação de... Existe hoje ainda fiscalizações punitivas, não tem como não falar. Sim.
Mas assim, as coisas vêm melhorando no aspecto de virar área educativa. Eu uso muito um exemplo, existe uma lei no Espírito Santo, eu não sei agora, é uma lei no Espírito Santo, tenho certeza que é isso, em que acontece da seguinte forma: o fiscal, vigilância sanitária, falando em si, ele vai dentro da instituição, né, ou dentro do comércio, seja onde for. Naquele momento que ele faz um edital ali, de interdição, seja o que for, dizendo, né, o termo de visita, né, dizendo o que precisa ser feito, o outro fiscal ele não pode falar que, não, como você falou, né, como exemplo, né, essa parede é amarela, mas o outro vem depois de um ano e fala que é verde. Isso já não acontece mais lá. Você... Respeito a si próprio, né? Exatamente, isso você não tem mais lá. Então, assim, e hoje a associação e o sindicato ele vem brigando, né, a federação também vem brigando para que tenha isso também, né? Seja, como o Fernando está falando, pessoas que acabam fazendo a lei, pessoas que acabam fazendo a resolução, elas não estão vivenciando a dor do gestor. Então, quem está dentro de uma instituição sabe muito bem o que acontece com o responsável, com o funcionário, de tudo que tem, né, dentro, né, de todo o cenário que acontece ali, coisa que quem está fora não consegue enxergar dessa forma. E é que eu falo sempre, né? Quem entra, começa a trabalhar dentro de uma instituição, depois de 6 meses, 1 ano, já vira uma outra pessoa. Sim, é verdade. Porque acontece tanta coisa em que você acaba, às vezes, ficando descrente de determinadas situações e de outras você fala assim, caramba, isso acontece mesmo na prática? Eu não sabia, não imaginava. Enfim, falando de associação, né? Hoje a gente tem a associação, a nossa, né, Estado do Rio de Janeiro. Como é que está em nível Brasil? A gente tem São Paulo, a gente tem o que mais? Nós temos associações em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e agora estamos fazendo uma conversa, um bate-papo com o pessoal do Nordeste também. Tem algumas instituições lá. A ideia é que todos os estados, ou pelo menos as regiões, sejam representados porque, mais uma vez, existem particularidades entre uma e outra. Entendeu? A gente tem que entender entre um estado e o outro, entre um município e outro, de valores, de cuidadores e de leis também. Por isso que a gente não quer, é claro que às vezes o pessoal do São Paulo somente fala assim, que São Paulo são milhares, vocês estão prejudicando a gente porque tem uma lei no estado do Rio de Janeiro que pode vir para cá. Nós não estamos prejudicando. A lei foi criada. O que a gente quer agora é fazer com que essa lei esteja dentro de uma normatização viável de ser executada e não filosófica, entendeu? Para que, como volto a falar, vamos fazer a ferro e fogo isso. Vai fechar e vai acontecer o quê? Onde é que vai ser? O poder público vai absorver isso? As famílias? Eu queria falar com as famílias também, um lance agora interessante. Eu, quando comecei a casa geriátrica, em 1986, vocês imaginam, 86, colocar numa casa geriátrica, você estava se matando socialmente. Você colocou tua avó na casa geriátrica, você é um cara muito mau, muito ruim. Naquela época, você tinha a figura da tia ainda, né? Aquela tia que não casou para ficar tomando conta dos pais, etc. Tinha isso na realidade. O tempo foi passando, a situação foi modificando socialmente, financeiramente, etc. Hoje todo mundo trabalha, mulher trabalha, todo mundo trabalha, etc. E a gente hoje tem uma dificuldade de manutenção desse idoso dentro da sua residência por questões até de cuidadores. Apesar de ter surgido essa profissão ainda não regulamentada, mas profissão de cuidador, ainda não está, nem todos fazem essa condição, nem todos têm condições de estar sozinho com o idoso em casa. E tem a parte de custo. Hoje um cuidador custa tanto e o cuidador não faz comida, não lava banheiro, o cuidador cuida. Então, e a gente teve essa evolução. Estou querendo dizer para vocês o seguinte: não tenham vergonha de colocar o seu ente querido, sua pessoa amada, numa instituição de longa permanência. Avalie o custo e benefício de você colocar essa pessoa na sua casa, sentada na poltrona, vendo da tena, com uma empregada doméstica, um cuidador de primeiro grau, com um nível de entendimento que talvez não seja aquilo que tua avó, teu pai, etc., queriam estar conversando naquele momento, mesmo dentro de um ambiente mental de demência. Comendo a comida aquela mesmo, porque lá não tem fiscalização de vigilância sanitária, vai ser aquilo que vai ser feito. E você dando carinho, atenção, amor no período que você pode dar, porque você tem problemas. Você é casado, você tem filhos, você trabalha, você mora longe, você tem suas obrigações. E na periodicidade que você se permitiu fazer. Uma vez por mês, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Uma casa geriátrica oferece muito mais do que isso. A convivência com seus pares, convivência com os idosos, convivência com pessoas que viveram aquilo que eles viveram quando eram mais jovens. Uma regulamentação por parte do gestor e do responsável técnico para oferecer o melhor
naquele momento para o idoso, o melhor do ponto de vista de alimentação, de acolhimento, de saúde, socialização, de atividades para que ele não passe o tempo todo vendo televisão. Se vocês não acreditam em mim, porque eu sou médico e porque eu gosto de pessoas, pense no negócio. Se você deixa teu pai, tua mãe, tua avó na minha casa e ele vive, eu recebo teu dinheiro. Então eu quero fazer o melhor para que ele viva para sempre. Não se prendam em deixar em casa porque socialmente é ruim dizer que está numa casa geriátrica. As casas geriátricas hoje estão muito padrão. E muito também graças à fiscalização. Nos deu um norte, nos deu uma condição de melhora na assistência desse idoso. Então, quando te fizer essa avaliação de onde você vai deixar a pessoa que está dependente, que já não tem condições de exercer as suas atividades de vida diária por uma questão neurológica, uma situação de um acidente vascular cefálico, de uma demência precoce ou mesmo adquirida, a casa geriátrica hoje, uma casa de bom padrão, que tem o aval nosso da associação, aval da vigilância sanitária, aval do CONDEP, porque tem relação nessas casas, ela vai oferecer condições de vida nessa fase final, no crepúsculo, né, desse idoso. Meu pai falava muito do crepúsculo, de muito melhor qualidade do que deixar em casa, você vendo na periodicidade que você se organizou. Ah, mas eu moro com meu pai e faço tudo para ele. Tudo bem, você mora com seu pai, com sua mãe, você sai de casa às 7, 8 horas para trabalhar, volta às 8 horas da noite. Esse período, o que acontece com seu pai? Você vê ele para dormir? Então pensa nisso, procure casa geriátrica, conversem com pessoas que já têm idosos na casa geriátrica, que vocês vão ver que hoje, há algum tempo já era interessante, mas hoje é a melhor opção, inclusive financeira, para você deixar um idoso que necessite de assistência. Legal, gostei. Realmente é um direcionamento para a família. Mas já aproveitando, então, vamos fazer 3 dicas. 3 dicas para os gestores. Uma primeira dica que você daria para um gestor? Conhecer lei. Você não se faz porque vai ganhar dinheiro. Claro que tem que ganhar dinheiro, tá? Isso é um negócio, não é para. Mas se só para isso você vai ser infeliz. Porque é importante você conhecer o produto que você quer manusear, saber como vai poder fazer isso em relação às leis também, para se dedicar bem. Então, primeira dica, conheça as leis. Fernando, agora dica 2. O que você fala para o gestor em relação a que lei seguir, ou então alguma particularidade, alguma pegadinha, alguma coisa assim que ele possa se orientar melhor? Assim, a nossa lei tem uma lei estadual. Então tem a lei estadual que hoje ainda está em muita interpretação, mas ela dá um norte muito importante para aquilo que você tem que fazer em termos de dimensionamento, em termos de contratação de pessoas, em termos de espaço físico, de manuais de boas práticas, tudo isso. Então acho que essa lei é a lei que tem que seguir. É claro que entrando para a associação, você vai ter condições de usar a nossa experiência, a minha de 40 anos, acumulada com a tua de 15 anos, de outras pessoas, tudo isso, para que a gente não precise, você, novo gestor, não precise passar por aquilo que a gente já passou em termos de coisas erradas. E você tem na associação e no sindicato uma coisa muito importante, Leonardo, que não pode ser desprezada, que é o aconselhamento jurídico. O aconselhamento jurídico que vai te dizer até onde você pode ir, onde você tem que recuar, onde você tem que fazer um meio termo, que vai desde o contrato para a entrada do hóspede na sua residência, o contrato com prestadores de serviços, relacionamento com o próprio contador e advogado, tudo isso. Então, acho que a dica 2 é a nossa lei estadual de 2018 e entrando dentro da associação para que você tenha a proteção jurídica, estatutária e seja agasalhado por nós. Isso é muito importante. E agora a última dica, dica 3, em relação aos responsáveis, que eu falava muito até responsável anuente, depois virou responsável financeiro, enfim, o responsável por aquele idoso, né, em que acaba institucionalizando aquele idoso. O que você falaria para o gestor em relação a essa tratativa, como lidar, como falar também em relação ao processo de curatela, que é uma coisa que o Ministério Público exige muito, e essa história de visita, porque você tem que ter uma janela ali dentro do seu livro de visita, que você precisa ter dentro da instituição, em que não pode ter uma janela acima de 30 dias sem visita, por exemplo. Exatamente. Como é que funciona isso? Essa relação com os filhos responsáveis é uma relação muito delicada no começo. Porque primeiro o cara tá te vendo como inimigo, né? Porque tá tirando meu idoso de cima. E vai reclamar, nas primeiras de tudo. Que tocou a campainha, que a porta não abriu logo, que tá escondendo alguma coisa, que o telefone não sei o quê, que a toalha de mamãe tá na cabeceira da senhora do lado.
Isso é normal, porque eles estão numa fase, como nós tivemos com nossos filhos, como nós tivemos, começa a ir para outros locais, numa fase de credibilidade daquilo que eles estão fazendo. Daquilo que eles estão... Será que essa é a melhor opção, mesmo sendo indicado por um colega de trabalho, ou do Google, né? Porque muita... Então é muito difícil isso. Então o gestor tem que entender que essa família tem razão nesse momento. Eles estão inseguros. E a partir do momento que eles tiverem segurança e confiança, eles vão ser seus amigos, seus parceiros. Então, é passar credibilidade, é passar verdade para essa família, que você está fazendo é o melhor que você pode fazer. Nunca mais. Não adianta também falar, eu tenho um médico de plantão, levo eles para passear todo dia. Não, fala o que é feito, o que é verdade, o que é factível, que eles vão acreditar em você. Acho que esse é o primeiro relacionamento. Escrevam, façam um contrato. Não verbalizem nada. Façam um contrato do que é, do como é que é, o que você oferece, o que eles vão pagar. Isso é muito importante porque aí não tem dúvidas em relação a isso. E cumpram aquilo que vocês falam que vão fazer. Isso é muito importante. Ou se não conseguem, avisem. Não deixem para o familiar chegar na casa para visitar o pai, a mãe, o avô, etc. E encontrar a unha encravada, encontrar uma fragilidade capilar por causa do acesso, liga e fala, olha, hoje no banho aconteceu isso, etc, etc. Isso é muito bom, isso gera confiança. Eu brinco com com as famílias da clínica, que são minhas famílias também hoje em dia, né? A gente acaba tendo essa relação, acho que o Léo também tem a mesma visão, que a única coisa que eu vou me surpreender na casa geriátrica não vai ser porque teve uma fratura. As fraturas espontâneas acontecem, etc., ou porque caiu um dente, ou porque teve uma fragilidade capilar. Isso é que acontece na casa geriátrica. Para surpreender se engravidar. Aí a gente vai ter um grande problema fantástico. Então, faça um bom relacionamento com o familiar. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que 3 dicas valiosas que o Fernando está dando, falando sobre lei, falando como tratar o responsável, né? Que acho que é fundamental, né? Fundamental você ter um bom relacionamento. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que na maioria das vezes coloca o gestor como se fosse uma pessoa, uma figura errada. Sim. Mas é importante. E um ponto que ele falou, o início da jornada ali do... É o mais complicado. Exato, é bem complicado. E esse papel que eu falo sempre de pós-venda, ele é essencial. Não adianta você fazer... Falou de Google, você fazer um bom link patrocinado ali, impulsionar, colocar verba no seu Google, chover lead, lead até dizer chega, pessoas visitando sua instituição, você consegue fazer a conversão, porém, após a conversão, assinou o contrato, você esquece ali daquela pessoa em que assinou o contrato contigo e você quer seguir para a próxima, só que você não faz um acompanhamento de perto. Não vai Leonardo, e esse idoso que está lá na nossa casa, ele precisa de uma voz. Eu procuro fazer com os meus profissionais de nível superior que façam um curso de gerontologia, para eles entenderem, né, como é enfermeira na gerontologia, nutrição na gerontologia, para que entenda essa situação e ver que lá, numa casa geriátrica, 90% das pessoas que estão lá não entendem, nem sabem que estão lá. Nós temos uma característica muito particular no Rio de Janeiro, que o percentual grande de abrigados são pessoas que têm comprometimento neurológico, psiquiátrico, etc., que não sabem, não entendem muito bem nem onde estão. Os residenciais, etc., ainda não estão em tanta moda aqui no Rio de Janeiro. Acho que vai chegar. A geração do Leonardo, quando ele for velho, vai para o residencial. Eu vou ser levado pelos meus filhos. E aí a gente tem que entender que a gente tem que ser parente deles, cara. Você tem que tratar os idosos ali como se fosse hoje em dia meus pais. E querer o melhor. Eu fico chateado quando eu vejo coisas que eu acho que não pode ser feita. Eu quero que coloque mais no sol, eu quero que faça. A minha comida é muito liberal, acho que eles têm que comer qualquer porcaria, porque eu não vou estar agora, aos 95 anos, ajustando se o cara está com colesterol alto, etc. E eu sou médico, tá? Mas eu acho que isso não vale. O último prazer é oral. Então, tratem eles com carinho, tratem eles como se fossem seus. O pós-venda, porque é um negócio, tem que ser perfeito, porque eles estão ali com você, é o último momento. Lembre que ali você tem pedreiro, faxineiro, médico, advogado, cantor de ópera, pessoas que tiveram uma vida antes de chegar ali e hoje ser a Dona Maria, entendeu? Então tiveram seu momento, respeitem isso, que vai ser muito bom não só para os seus negócios, como para a sua cabeça. Pô, você deitar e tá certo que fez o melhor naquele dia, pô, não tem preço, né, cara? Isso é muito bom mesmo. Eu queria passar aqui, se não permitir, o telefone da associação, para que os gestores que estejam vendo entrem em contato conosco. Meu nome é Fernando Binello, eu estou nas redes sociais, podem entrar em contato comigo, é um prazer também. Mas a associação, o telefone é 975-136-793. É a associação, a AIUP, Associação de Instituições de Longa Permanência para Idosos, onde a secretária, a Carol, vai atendê-los, vai direcionar para uma conversa com a gente. Nós vamos visitar as instituições que querem entrar, podem visitar também a associação, mas a gente acha legal ir para ver a estrutura, para ver as suas dificuldades,
dificuldade e a gente dá ideia. Nós também temos uma relação de pós-venda, não é entrar para a associação, pagar a mensalidade e ir para as reuniões, que aliás teremos uma agora dia 27, 1h da tarde, no edifício De Paoli, no centro da cidade, Largo da Carioca, Isso, né? Largo da Carioca. Onde a gente vai estar associados lá, a gente vai falar coisas importantes, específicas, inclusive sobre a reunião que a gente vai ter amanhã com o deputado e o comitê, né, do idoso do Estado do Rio de Janeiro. Então entrem, conversem com a gente, cresçam com a gente, porque todos vão se beneficiar. Todos, nós gestores, os seus funcionários, seus colaboradores. Eu tenho uma fase agora de uns 5 anos para cá, funcionários meus se aposentando. Pô, é maior barato, cara, você ter na tua gestão pessoas que ficaram com você 30 e poucos anos e estão aposentados. Mas você fez um negócio bom. Então, para o colaborador também é bom. Para o idoso é bom também, porque ele vai estar no local, como eu falei, vou lembrando agora aos filhos, é muito melhor você estar no local onde você está brigando, porque você quer sentar no local ao sol, porque você quer mudar o canal, porque você quer ver o Flamengo, outro quer ver o Vasco, do que estar em casa vendo Datena, espremendo sangue na televisão, né? Pensem nisso. Fernandão, quero te agradecer pela presença. Trouxe bastante conteúdo para o pessoal entender melhor. Óbvio, é um tempo curto, tem muita coisa para se falar, mas, cara, obrigadaço pela presença. Isso, tá? cara, Valeu eu que mesmo. agradeço a oportunidade. Espero que você volte, né? Tem que voltar aqui, né? Sim, oportunidade de expor aqui a associação para vocês e o nosso trabalho. Com certeza. Pessoal, quero agradecer a vocês que assistiram até agora. Não esquece de compartilhar, mandar. Às vezes você não tem muita necessidade hoje de uma LPI, porém, com certeza você conhece uma pessoa que existe essa necessidade. E o conteúdo aqui foi bem esclarecedor, apesar do tempo curto. Então não deixe de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal, tá bom? Um abraço e até a próxima.